Boa tarde, Brasil, boa tarde, Pernambuco. Ótimo feriadão para todos nós. Quem nos acompanha sabe que estamos com várias frentes de trabalho. Estivemos por alguns dias trabalhando umas peças de uma filha minha, peças em madeira e ferro, e esse trabalho foi concluído, esses trabalhos. Também junto com isso, estamos trabalhando uma turbina para o nosso colega aqui perto, aqui do perímetro, Aloysio, e também iniciamos um gerador gravitacional. Então todo mundo está em andamento, exceto as peças de minha filha, ok, gente? Aí hoje decidimos avançar mais a turbina do Aloysio. Ela está no Zarcão. Vou mostrar para vocês com riqueza de detalhes como estamos construindo. Lembrando a vocês que estamos adotando assim o máximo de critério para que ela fique a mais perfeita possível, se considerado uma peça fabrico caseiro. Não tenho recursos assim de maquinária ou de maquinário para fazer tudo ao pé da letra. Mas dentro de nossas limitações, a gente fala o que pode, né? Aí, como o tema é longo, nós vamos fatiar o vídeo em dois. Inicialmente apresentaremos, conforme o quadro que está aqui do meu lado, os assuntos em pauta. E explicaremos cada um, para depois, no segundo vídeo, a gente fazer uma retrospectiva, já com a pecinha montada, para que vocês possam ver o conjunto depois de montado, quer dizer, uma montagem provisória, né? Porque, como já disse, está só no Zarcão, ok, gente? Vamos então, vídeo 03, depois vem o 04. Aí no caso em questão é uma turbina eólica para acionar um motor hoverboard, beleza? Vamos lá então? Essas serão as pautas apresentadas. Antes de nos estendermos, quero também cumprimentar nossos colegas de grupo. Israel Solar, Projeto de Energia Limpa, Energia do Futuro, nosso amigo Soares, Eólico Fotovoltaico e outros. Também nossos cumprimentos à Oficina Sem Sair de Casa, nosso amigo Nildo, que também é um incansável desenvolvedor na busca pela energia renovável. Cleiton também tem um canal com excelentes assuntos. Autonomia 12 volts, mora aqui perto da gente. E nossos agradecimentos ao YouTube, onde quando postamos vídeos interessantes, a plataforma sugere nossos vídeos, e assim a gente se torna conhecido dentro daqui, com aquilo que estamos sempre aí mostrando para o público. E também agradeço os que colaboram com o canal, repetindo, Cleiton, que está sempre aí nos ajudando com a parte que eu não domino, a eletrônica, Dr. Vlad, Manaus, Luiz Fernando, Rio de Janeiro, e Luiz Humberto, também de Manaus, que também presenteou o canal Velho Pardal com alguns itens muito interessantes para nós. Vamos começar então na legenda aqui no item 01, como construir pás caseiras e suas dimensões. Antes que nos estendamos, bom lembrar que pá caseira, se você tem vento forte, qualquer pá funciona. Mas ideal que você faça dentro de critérios rígidos. Também sabe-se, quem mexe aí com geração de energia com ventos, sabemos que pás até mais ou menos 1 metro, mais precisamente 800 a 900 milímetros, tem bastante rotação e redução no torque. Quando passa de 1 metro, 1 metro me refiro a comprimento unitário. Aí a situação inverte, diminui a velocidade e aumenta o torque. Então quando o desenvolvedor tem necessidade de
empregar multiplicação de velocidade, ideal que as pastas tenham no mínimo unitariamente 1,5 m. Para você desenvolver pás fabrico caseiro assim com critério rígido de construção, você faz o seguinte: você pega chapa de lata de tinta, aquela de 18 litros, e desenha a sua pá conforme sua conveniência. Essa, no caso, é o gabarito, é o molde. Seu comprimento é de 600 milímetros, fundamentado numa turbina Breezer que o nosso colega Luiz já tem. Então, como tem excelente rotação, em discussão com ele, decidimos fazer então no mesmo tamanho. Essa área de ataque a gente fugiu da Breezer, deixamos aqui no perímetro, ou seja, na curvatura, 150 milímetros. Aqui no final está tal qual a Breezer do colega citado, 40 milímetros. Pois bem, então, para que você tenha pás com o máximo de balanceamento, você faz, repito, o gabarito. Se for uma pá grande, que a lata não alcance, você emenda a lata com rebite sem o preguinho, né? Você faz o furo, coloca o rebite, rebate, aí você consegue emendar para o tamanho que você quiser, o tamanho de suas pás. Pois bem, então, fazendo assim, você tem uma economia fantástica de material, você aproveita o tubo na sua totalidade e as pás ficam com o mínimo de desbalanceio. No desencontro de balanceamento, você completa com uma demão de zarcão. Se for grande a diferença, você usa um rolinho, porque a densidade fica maior, a densidade da tinta. Aí com isso você alcança facilmente o balanceamento. Não é bom, não é prudente que elas fiquem desbalanceadas, porque isso dá muita vibração no conjunto geral. Mesmo sendo caseiro, é interessante que fique com critério, ok, gente? Beleza, então está feito o gabarito, tá explicado. Aí, para você lançar o gabarito no tubo, você pega uma cantoneira a partir de 1 polegada, 1 a 2 polegadas. Se você vai trabalhar com um tubo de 150 milímetros, você lança a sua cantoneira, que é para encontrar o centro do tubo, assim. Porque ao empregar a cantoneira, ela automaticamente encontra o centro do citado tubo. Feito isso, você usa pincelzinho piloto, bico fino, traça uma linha, em seguida você lança seu gabarito na linha, arestando. Aqui já foi tirado o pá, aí estamos saindo da área já cortada. Daqui a pouco mostro. Feito isso, você só tem mesmo que riscar. Riscada a primeira pá, você vai no lado contrário da linha que usou como referência e já lança outra pá, salvando a linha de corte.
Então, procedendo assim, você, como já foi dito, faz o máximo de aproveitamento no tubo. Você vê que a linha aqui está dupla, exatamente para na hora de cortar, a peça não sofrer variação com relação à sua largura. E assim preservar o balanceamento. É tanto que as pastas do nosso colega, cortamos, não me lembro bem qual foi o peso dela, mas ficou variando 6, 8 gramas. Aí compensamos com tinta, como já foi dito. Com relação à quantidade de pás, fundamentado naquilo que tenho experimentado, ideal que ela tenha mínimo de 6 pás. No caso da turbina do nosso colega, no vídeo 02, ele expressou o desejo de ter essa turbininha com 6 pás. Fizemos um desenho no chão, concluímos que, usando a pá no tamanho mostrado, comportaria sim 6 pás. E assim fizemos. Então, acabamos de falar sobre construção de pás caseiras. O próximo assunto é como criar mesa giratória com sucata. Habitualmente, usa-se peça de carro, né, do cubo. Mas tem custos. E você pode fazer de forma muito barata, desde que você tenha rolamentos velhos em casa, cujo diâmetro interno seja mínimo de 25 milímetros ou de 1 polegada. Ideal que seja nessa medida comentada a mais um pouco. Então, gente, ao iniciarmos a turbininha do colega, o consultei sobre o diâmetro do mastro que ele tem disponível. Foi nos informado que o tubo disponível é de 50 milímetros, ou seja, 2 polegadas. E tínhamos por aqui esse tubo que internamente dá, se eu não me engano, 58 milímetros. Então, como fazer uma mesa giratória caseira? Simplesmente, você pega o tubo, aqui dá em torno de 180 milímetros, onde 100 você emprega para o telescópio, ou seja, telescópico, ou seja, para entrar o mastro, né? E o restante é a parte do giratório, a sede dos rolamentos, em torno de 60 a 80 milímetros. Isso é o suficiente. Aqui está marcado 80, mas tem uns estopes no interno. Aí a área útil fica em torno de 70 milímetros. Tínhamos disponível um par de rolamento velho que se adequa bem ao projeto, porque mesa giratória, o giro é lento e não tem muito esforço, salvo turbinas grandes, né? Mas não é o caso em questão. Pois bem, então esse rolamento ficaria folgado nesse tubo, conforme posso mostrar, bastante folgado. Aí como você procede em situações assim, para aproveitar material reciclável? Você define o comprimento da sede, já foi mostrado, né? E numa área de 50% do tubo, você sangra e faz um fechamento com auxílio da morsa ou de martelo. Esse fechamento vai para a dimensão que você tira material, né, para que o diâmetro original passe a ser o diâmetro do rolamento. Aí você dimensiona, lembrando que em situações assim você não pode apertar muito forte esses olhares, porque se fizer isso, você não tem um arredondamento 100%. Aí você vai provocar um travamento no rolamento, porque ele não suporta um grande aperto. Normalmente não, corretamente, de forma correta, o rolamento precisa entrar justo na sua sede. Mas isso é para equipamento de alta rotação, não é o caso em questão. Aqui estamos falando de fabrico caseiro, onde a mesa giratória não tem rotação. Pois bem, então feito isso, é preciso no seu interno, deixa eu ver se eu consigo mostrar, colocar uns estope. Como foi esse estope?
dividido a 120 graus, ou seja, 3 furos equidistantes. Nele, nos furos, colocamos 3 parafusos rosca soberba, soldando a cabecinha, significando dizer então que o rolamento não vai passar desse limite, senão ele cairia aqui. Bom, então, essa é a maneira barata e fácil de você construir a sua mesa giratória caseira. E no extremo do tubo que vai receber o mastro, mais ou menos aqui a 30 milímetros, 25, você bota uma porquinha de 5/16 ou 3/8 para aprisionar o mastro. Assunto discutido. Item 03, como desenvolver anel fixador das pás. O anel fixador das pás é um pouquinho complexo, mas nada que você não possa fazer. Se você tem máquina de solda, um lugar para você riscar, você pode fazer. Você só precisa obedecer critérios rígidos de dimensão. No caso das pás que vamos trabalhar, que são pás 600 milímetros de comprimento. Então a haste de fixação não precisa ter mais de 200 a 250. Confeccionado ou confeccionadas em cantoneira L, 1/8 por 3/4. Isso dá leveza e robustez. Esse anel, onde foram aprisionadas as hastes, era um tubo velho que tínhamos, tem 140 de diâmetro externo, que combina muito bem com o hoverboard do colega, que tem um externo de 130. Até aproveito antes que esqueça, é interessante que ao fabricar a pá ou conjunto pás, que elas, até já disse isso num vídeo, que elas não fiquem na cara do gerador, assim, que elas fiquem no limite do gerador, porque se você faz isso, a incidência de vento frontal vai ter perda, que vai tropeçar, vai bater de frente com a cara do motor. Enquanto você fazendo assim, essa pá aqui é 600 milímetros, deixa de ser, ela passa a ser mais. Se você somar 140 do anel fixador das hastes, 140, mais 1.200, 1.340, porque é a soma, né? No caso, vindo para cá. Então, a envergadura fica 1.340 de diâmetro do conjunto pás. Com isso você tem um melhor desempenho. Deixou de ser, repito, 600 milímetros a pá, ou as pás. Então, o ponto culminante desse anel fixador, que é a parte um pouquinho trabalhosa, é que você precisa rigorosamente deixar as hastes com perfeita equidistância, ou seja, distância exata da pontinha de uma haste para outra. No caso aqui a média é 308 milímetros. Ficaria um processo lento se eu for mostrar uma por uma a medida. Mas o máximo de variação aqui é 1 milímetro. Então elas estão rigorosamente com equidistância. Beleza. E o outro elemento fundamental também é que na hora de montar as hastes, que elas não fiquem torcidas, uma para frente e outra para trás. Tanto que você bota numa superfície plana, se você for analisar a folga aqui, elas estão iguais. Ou seja, na hora de girar, não vai haver desencontro de pá fazendo isso. Então, feito isso, você está o quê? Critério rígido de construção. Aqui no meio é colocada uma barrinha de
3/4 por 3/16 para fazer o raio do anel fixador. Aqui em cima você coloca o que você quiser. Ideal que tem uma tampinha, né? Aí tínhamos, já foi usado em umas 2 turbinas nossas, essa latinha, preciso dizer de que é? Não, né? Para fazer a cúpula, porque o chapéu chinês, já fizemos outras situações, até para o próprio colega, é muito trabalhoso. E aqui não, ela atende às necessidades, se torna estética, porque é uma cúpula, né? Um abaulado, e no final fica um excelente visual. E na hora de preparar o tampo frontal, é interessante que se forem 6 passos no seu conjunto, que você coloque uma barrinha de alinhamento na frente de cada par, para quando o tampo frontal entrar, ele não fique com a avalização. As barrinhas garantem o arredondamento. Como desenvolver anel fixador? Comentado. O item 04 é como fazer trava limitadora do leque do leme. Vamos falar disso agora. Então, gente, alguns colegas não usam nada para limitar o giro, né? O giro do leme, estamos nos referindo, porque até que nos provem contrário, em nenhuma região tem ventos nos 4 quadrantes, nos 4 cantos, né? Norte, sul, leste e oeste. Ao menos no meu perímetro, ou no nosso perímetro, onde mora esse que vos fala, Aloysio, Cleito, são os que mexem com energia alternativa, com energia limpa. A gente tem ventos de norte a sudoeste, a parte oeste, e vizinhança não existe vento. Então é em cima disso que você vai colocar o seu limitador, para que a sua turbina não faça 360 graus, para não enroscar o cabo. Então, qual é o procedimento? Fizemos na do Cleito, fizemos na nossa, só que na nossa a turbina são maiores, aí adotamos um sistema um pouquinho diferente. Mas no caso de turbina pequena, como é o caso da, repito, a do Cleito e a do Aloysio, basta simplesmente, você tem aqui, já foi mostrado a mesa giratória, né? Aí você coloca um stop no próprio tubo. E lá no leme, vamos mostrar. No leme, você coloca outro stop. Para quando estiver em uso, o que é que vai acontecer? Limitou. Quando ele der o giro de 360, limita já do outro lado, assim. Então, na hora de instalar, basta simplesmente o stop da mesa giratória, você direcionar para o lado que não tem vento. Suponhando que eu estou olhando para mim, não tem vento, então fica nessa direção, porque os ventos exploram a turbina em todos os quadrantes, exceto nessa direção. Com isso, de novo digo, não haverá enroscamento dos cabos ou do cabo. Só para ser bem claro, quando estamos nos referindo a limitador do leme, do leque, é assim. Você tem o leme, o vento ataca, ele faz a busca. Então esse limitador tem exatamente essa função, de não deixar que faça 360. Limitador de leme. Trava-limite comentado. Dimensão ideal do leme. Fundamentado no que temos experimentado nessa turbina ou nessa, o comprimento ideal, no caso de uma turbina de pequeno a médio porte, é o caso se estivesse empregando o motor lave seca ou esse motorzinho hoverboard, é 1.200 milímetros, né, do eixo até o extremo do leme. Largura do referido leme. Esse tem
560 de largura por 580 de comprimento. O seu formato permite franca atuação. Colocamos aqui esse tubo porque essa chapa é de máquina de lavar. É um material muito frágil aí para enrijecer o final do leme, né? Aí atende às necessidades. Desenvolvemos essa turbina da forma mais básica possível, aproveitando material reciclável e baixo custo, fácil de construir, conforme estamos mostrando. Essa barra, aliás, tubo é metalon 30 por 20, se não me engano, 30 por 20 ou 40. 30 por 20 na chapa 16, ou seja, 1,5 milímetros de espessura. Tem bastante resistência. Então, aparentemente, está um leme alongado, né? Mas, ele ficando nessa dimensão, ele tira aquela procura louca de certas turbinas. Porque quanto maior aqui, mais faz alavancamento. Mais domínio dá ao conjunto quando em operação. Dimensão ideal do leme. Detalhes de montagem. Vamos lá. Dentro do comentado o mais prático possível, já foi dito que numa construção caseira de mesa giratória, ideal que o seu rolamento seja a partir de 1 polegada, ou seja, 25 milímetros a 38, para turbina de pequeno a médio porte é o bastante. Esse eixo precisa ter bastante robustez para não quebrar no pezinho, porque existe um açoite muito grande dos ventos, né? Então ele precisa ser robusto. E precisa também entrar justinho no rolamento, senão o rolamento, se o eixo não entrar justo, ele perde a função rolamento, passa a ter função bucha, ou seja, essa parte não gira e só o eixo gira aqui dentro, então não é certo. Por isso e para isso, tem que entrar justinho no eixo. Então o princípio de montagem aqui, para se tornar tudo simples, tem esse espaçador, né, para preservar o entre rolamentos. E desenvolvemos essa tampinha para quando montado não entrar água nos rolamentos. Exemplo. Estando o tubo sério dos rolamentos com esse rasgo, se torna flexível, ou seja, você com o emprego da chave de fenda, você abre e fecha facilmente. Isso permite que você também encaixe os rolamentos facilmente. Basta colocar a chave de fenda e girar que você aumenta o diâmetro. Chegou no stop. Você coloca esse furo coincide com esse. Aí você tem a opção de travar por aqui ou levar já o conjunto travado. O emprego de um parafuso pequenininho, um rosca soberba pequeno, só para
Em caso extremo, o eixo não subir e não desmontar o conjunto não desabar. Exemplo do sugerido. Você pode entrar com o conjunto já montado, que se torna mais fácil, ou naquele outro formato que também já foi mostrado. Feito isso, você coloca o parafuso para não permitir que haja saque, que o rolamento saia. Detalhe da montagem, só mais um detalhe, uma amostragem com relação às pás, para em seguida a gente cortar esse vídeo e entrarmos com outro. Com relação à montagem das pás, em algum momento falamos que para que haja critério rígido na confecção da peça, é preciso que entre uma haste e outra haja simetria, mesmas dimensões. A mesma regra se aplica quando as pás forem montadas. Então, para que não haja distorção no tocante à furação, ou uma pá mais para frente ou mais para trás, à medida que fomos furando, fomos marcando a pá num ponto onde depois você consiga identificar para concluir a montagem, você para colocar as pás. Exemplo: as pás estão assinaladas assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No anel fixador também marquinhas. Daí por diante. Pois bem, então dentro desse critério rígido, de novo digo, as pás quando montadas, a pontinha delas, no caso entre pás, ou de uma pá para outra, tem a mesma dimensão. Talvez uma variação de no máximo até 2 milímetros. Explicado todos os detalhes de montagem, vamos então para o vídeo com o conjuntinho já montado. Antes de mudar para um novo vídeo, me justifico perante nossos seguidores, visitantes, que nossos vídeos são pormenorizados, porque nossa intenção não é fazer vídeo exposição, são vídeos aulas.